Olá, síndico, olá, síndica, sejam muito bem-vindos ao Condotalk. Eu sou Adriano Oliveira, sou advogado, especialista em direito condominial. E eu sou Henri Cavalcante, administrador de condomínios, gestor de condomínio. Também trabalhamos com auditoria de condomínio. E hoje se encontra conosco Ana Paula, da Parceriza Engenharia e Consultoria, especializada em elaboração de projetos, né, para o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda, bem? Ana Paula. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, antes da gente começar no assunto propriamente dito, né, do AVCB, conte um pouco para a gente aí, né, para os nossos ouvintes, da sua trajetória, o que te trouxe aqui, como é que você se encontra hoje. Sim, vamos lá. Então, minha formação é engenharia civil, né? Eu sou engenheira civil, me formei em 2005 na Universidade Católica de Salvador e atuei durante anos aí em construção civil. Trabalhava no mercado de construção civil mesmo, né? Em gerenciamento de obras, execuções de obras. E em 2015, 2016, o mercado de construção civil, como a gente sabe que é um mercado cíclico, né? Um mercado que sobe e depois desce. Então, o mercado de construção civil começou a passar por algumas dificuldades. E instabilidade financeira no país, canteiro sendo desmobilizado. Então, foi aí que eu vi a necessidade de me reinventar profissionalmente, né? Então, foi nessa época vamos dizer assim, de uma dificuldade do mercado de construção civil. Não só eu, né? Diversos engenheiros, eu acho que lembram dessa época, e muita gente teve que procurar outra atividade para fazer, porque construção civil realmente não tinha no mercado. E foi aí que eu já tinha uma pós em segurança do trabalho em curso, e eu resolvi fazer também segurança contra incêndio. E aí comecei a estudar segurança contra incêndio, ainda sem saber de como seria esse mercado. E na mesma época que eu comecei a estudar a segurança contra incêndio, a legislação tinha acabado de implantar aqui na Bahia, né? Fomos o último estado a aderir à segurança contra incêndio aqui na Bahia. Então, eu digo que eu vim desenvolvendo o meu trabalho junto com o desenvolvimento da legislação aqui no estado, né? Então, em 2017, 2018, eu estava terminando a pós-graduação, foi a época que eu fundei a Parcerize, né? Então, eu era uma empresa, a princípio, eu não sabia se eu ia atuar só em segurança contra incêndio. Eu não sabia se esse mercado ia me sustentar, né, profissionalmente. Né? E a gente começou a trabalhar fazendo pequenos projetos, o mercado muito incipiente, não tinha essa fiscalização ativa do bombeiro. Então, a gente comemorava quando a gente conseguia dar uma proposta. Fazia em torno de um projeto por mês, um projeto a cada 2 meses. Mas com o passar do tempo, o bombeiro começou a atuar, o mercado começou a aquecer mais, e a gente veio desenvolvendo, né, bastante aí, estudando. Eu procurei muito o mercado de São Paulo, que é um mercado que tem a mesma legislação nossa aqui da Bahia, praticamente a Bahia copia, né, a legislação de São Paulo, e São Paulo já está muito mais à frente na questão de segurança contra incêndio. Então, eu fiz muitos treinamentos em São Paulo, para quando chegar o momento da Bahia, eu já ia, vamos dizer assim, estando preparada. E isso me deu muita base, né, para atender o mercado aqui de Salvador e desenvolver a empresa da melhor forma e atendendo também o cliente com muita responsabilidade. Né? Então, essa é a minha história, né, como profissional e a história da minha empresa, né? E eu comecei dessa forma. Maravilha, maravilha, Ana Paula. Antes da gente dar seguimento aqui, eu preciso fazer um breve agradecimento aí aos nossos parceiros, né, nossos patrocinadores, agradecendo a Braz Corretora, né, que acreditou em nosso projeto aí desde o início, a Impressões Gráficas também, que está com a gente aí patrocinando e fortalecendo, isso. E agradecer a Cavalcante Diniz, peritos e contadores, que também apoia o nosso podcast. Tá, e também não podemos esquecer do Grupo Alerta, né, empresa de portaria remota, que é um parceiro nosso de longa data. A Adriano Oliveira, advocacia especializada em condomínios, né? E a Caires Engenharia, né, empresa especializada no ramo aí de construção civil, tá? E voltada aí para o mercado condominial.
Ana Paula, você, na verdade, é uma pioneira aqui na Bahia, a gente pode dizer isso, né? Assim, que Sim. pela sua história, você começou num momento em que, de fato, não se tratava ainda de AVCB, embora hoje o momento já seja um pouco diferente, o mercado esteja um pouco mais amadurecido por conta desse avanço aí nas fiscalizações do Corpo de Bombeiros, como você bem mencionou aí na sua apresentação, mas tem muita gente que ainda não sabe o que é o AVCB, não está muito familiarizado com essa terminologia. Então, eu acho que um bom ponto de partida seria a gente começar falando aí para as pessoas, né, que ainda não conhecem o que é o AVCB, como é que você explicaria aí a sistemática de construção, enfim, de criação de elaboração do AVCB e por que é necessário ser feito o AVCB. Sim, vamos lá. A gente percebe hoje nos condomínios, né? Nós estamos falando aqui do mercado de condomínios, então, antigamente, a gente era chamado por uma notificação, né? O bombeiro atuava muito através de denúncias, mandato do Ministério Público, era difícil ter ações de fiscalizações como se tem hoje. Então, às vezes o síndico recebia a notificação por alguma denúncia, ou até por algum incêndio que ocorria no prédio, e a gente era chamado para explicar o que era, né, o AVCB. Hoje, a gente, quando vai ao condomínio, a gente já percebe uma informação muito maior. Né? Eles já têm uma ideia do que é a legislação, já sabe que o bombeiro vem cobrando. Mas o AVCB, a sigla, né, AVCB, significa o quê? A auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o AVCB é uma exigência legal, né? Ele parte de um decreto que regulamenta uma lei federal. Então, a gente tem esse decreto, essa exigência aqui na Bahia desde 2015, agosto de 2015. Então, aí temos 10 anos de legislação, né, exigindo que se regularize todas essas edificações. Então, o AVCB, ele é uma certificação, vamos dizer assim, ele é uma certificação do Corpo de Bombeiros que ele, quando ele passa ali naquele momento de fiscalização, ele atesta que aquela edificação, ela tem os requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Então, vamos dizer que é uma certificação, vamos dizer que o AVCB seria uma certificação, né? É muito questionado quem precisa. Eu preciso, meu prédio é antigo, meu prédio é baixo, meu prédio é pequeno, meu comércio é pequeno, então existe muito esse questionamento de quem precisa do AVCB. Né? Então, praticamente todas as edificações precisam ser regularizadas no Corpo de Bombeiros. Vamos dizer aí que 99% das edificações elas precisam da regularização. A única isenção que a gente tem na legislação são para edificações unifamiliares. É aquela casa que ela tem a saída dela direto para a rua. Então, essa edificação ela não tem a necessidade da regularização. Mas até o condomínio de casas, que tem a área comum, salão de festas, a guarita, ele tem a necessidade da regularização, né? Ele precisa passar pelo Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros ateste, né, que essa edificação ela tem ali aqueles requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Interessante então, isso, né? Porque assim, muitos síndicos acham que o AVCB ele é apenas aplicável a edificações verticais, né? E na verdade as edificações horizontais, não. Onde existe mais de um proprietário, né, condomínios horizontais de casas, né, também faz necessário o AVCB, né? Tem a necessidade de fazer o AVCB. Né? Comércio também, o pessoal questiona muito, minha loja é pequena. Existe assim, o processo simplificado no Corpo de Bombeiros para edificações menores. Resumidamente, edificações menores do que 750 metros quadrados, ela é regularizada de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, né, que é o PTS, o Projeto Técnico Simplificado. E acima de 750 metros quadrados, ela passa por um processo mais rigoroso, que é o projeto técnico. Mas tem a necessidade de regularização, sim. Né? Todas têm a necessidade de regularização. Me diz uma coisa, assim, existe sazonalidade, não existe de procura de síndicos, por exemplo. Quando existe uma atuação, né, dos órgãos públicos, né, nos condomínios, né? A gente está começando agora há pouco, você comentou que está acontecendo isso agora, né? Então, o bombeiro está fazendo uma fiscalização mais em cima.
você tem mais demanda, né? Começa a vir mais demanda em função disso, né? Tem. As demandas, ela aumenta muito com a fiscalização do Corpo de Bombeiros, com os próprios incêndios também, né? As pessoas percebem a necessidade de regularização das unidades. Então, quando tem incêndio, quando tem... mas, assim, o forte mesmo é a atuação do Corpo de Bombeiros. Apesar de que já tem condomínio hoje que procura a gente sem ser notificado. Então, o condomínio ele quer iniciar a regularização dele, né? E isso, para mim, é uma consciência, né? Já começa uma virada aí de consciência na população. Sim. Porque antigamente era apenas com a notificação, né? Hoje a gente já percebe que tem síndicos que eles têm iniciativa, né? De querer entender como é que inicia o processo, se ele consegue fazer de forma mais devagar, né? Então... De quanto em quanto tempo é necessário fazer a atualização, enfim, do AVCB? Como é que funciona essa questão da periodicidade? Então, o AVCB em si, a regularização dele é por estado, né? Então, cada estado ele tem sua legislação própria. Aqui na Bahia, o AVCB, a regularização dele é necessária anualmente. Então, todo ano precisa regularizar a edificação, apresentar para o bombeiro, que está regularizado, né, chamar o bombeiro para a vistoria e fazer a vistoria da edificação. Então, o nosso prazo aqui é 1 ano, né, para qualquer tipo de edificação. Agora, assim, explica aí como é que funciona o AVCB, porque assim, o que você faz, na verdade, é emitir o parecer, né, que o condomínio vai apresentar ao bombeiro. Mas quem emite, na verdade, o AVCB é o bombeiro, não é isso? Bombeiro. É um documento emitido exclusivamente pelo bombeiro. Como funciona? Né? Eu coloco muito o AVCB por etapa, né? Tanto para explicar como para também botar isso em prática nos condomínios. Foi a forma que eu consegui de fazer o AVCB de forma controlada, né? De forma que o condomínio consegue ali organizar a questão dos custos e de fácil entendimento também. Né? Então, assim, 3 etapas para fazer o AVCB. Quais seriam essas etapas? Né? A primeira etapa do AVCB seria a elaboração do projeto de segurança contra incêndio. Então, a gente faz esse projeto, elabora esse projeto de acordo com a edificação, é um projeto que é personalizado, né? Ele tem as medidas de segurança necessárias de acordo com a legislação, só que cada edificação vai ter ali sua particularidade. Então, a gente elabora o projeto de segurança contra incêndio, a gente submete esse projeto ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros ele precisa analisar esse projeto, então o Corpo de Bombeiro analisa, até que chega o momento que o bombeiro aprova o projeto de segurança contra incêndio. Quando o bombeiro aprova, ele emite um certificado chamado ACP, Atestado de Conformidade de Projeto. Quando o bombeiro emite o ACP, a gente conclui aí essa primeira etapa. Então, a primeira etapa do AVCB é o projeto. O condomínio vai ter 2 custos aí para fazer essa primeira etapa. Vai ter que pagar um DAI para o bombeiro analisar o projeto, e um custo para a empresa que vai elaborar esse projeto de segurança contra incêndio, né? Elaborar e acompanhar. Então, essa é a primeira etapa do AVCB. Segunda etapa do AVCB é a adequação do condomínio. Essa é a etapa mais crítica, né? Os síndicos eles ficam preocupados, a gente vê muitos problemas no mercado nesse momento de adequação. Então, o que a gente aconselha? Ter um profissional bom ao lado, né? Você precisa ter um bom consultor ali para a emissão desse primeiro AVCB. Então, a gente faz esse trabalho de consultoria, a gente vai pegar esse projeto, vai levantar tudo que é necessário fazer de acordo com o que já tem na edificação, levantar os custos para se executar essa adequação, para o condomínio entender como ele vai acompanhar, né? Como ele vai pagar essa conta do AVCB, né? Em quanto tempo ele vai elaborar o AVCB. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, né, da implantação do AVCB, com a manutenção dos sistemas, implantação de sistemas, adequação de sistemas, treinamento de brigada. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. A gente faz uma pasta, né, com toda essa documentação que o bombeiro vai exigir, comprovando que todas essas manutenções, essas adequações foram feitas no condomínio. E quando isso tudo está pronto, esse pacote todo está pronto, aí a gente vai para a terceira etapa. O condomínio está apto aí é para a terceira etapa, que é a vistoria do bombeiro. Como funciona a vistoria, né? Paga um DAI para o bombeiro, né? Precisa pagar um DAI para o Corpo de Bombeiros, o bombeiro
vai até a edificação. Nesse momento, ele só vai se ele for chamado na etapa de vistoria. Outro DAI, porque Outro no início DAI. paga um DAI também. Sim, são 2 DAIs. Um DAI de análise de projeto e tem o segundo DAI, que é um DAI de vistoria. Então, paga o bombeiro o DAI de vistoria, dá entrada nessa vistoria, o bombeiro vai até a edificação verificar se tudo que foi se projetado, né, no projeto que ele aprovou, foi executado na edificação. E ele vai pedir a comprovação disso. Né? Todos os sistemas ali vai ter que ter algum documento que comprove que teve um profissional habilitado, né, para se fazer, que é a RT, a TRT dos profissionais. Então, é apresentado no momento da vistoria o projeto, a documentação do bombeiro, e o bombeiro ele percorre a edificação fazendo os testes nos sistemas. Né? Ele vai fazer testes no sistema de bombas, ele vai verificar se o alarme está em funcionamento, ele vai verificar se realmente tem brigadista treinado, ele vai verificar se as portas corta-fogo estão fechadas. Então, ele faz uma vistoria na edificação, né, para verificar se realmente foram cumpridas aquelas medidas que foram adotadas no projeto de segurança contra incêndio, foi aprovado por eles. Então, estando tudo ok, o bombeiro aí ele emite o AVCB. Né? Então, emite o AVCB e esse AVCB vai ter validade por 1 ano para o condomínio, que aquela edificação está regularizada, né, perante o Corpo de Bombeiros. É um projeto bem amplo, né? Assim, é um projeto que ele avalia frentes bastante abrangentes dentro do condomínio, sempre com essa ótica da segurança. Né? Exato. E assim, a gente trabalha para que não... A gente quer que não se utilize, né, aqueles sistemas, mas se tiver a necessidade, os sistemas precisam estar operantes, precisam estar aptos, né, para aquele momento ali, aquele momento de insegurança que ocorra no condomínio. Então, são diversas áreas, né, são feitos aí testes em rede de gás, teste na tubulação de hidrante, mangueiras, portas, corta-fogo, instalações elétricas, implantada sinalização de emergência, treinamento de brigada com a população da edificação, vamos ver o que mais aqui, iluminação de emergência, porque a maioria dos prédios, essas medidas de segurança, elas foram implantadas, né? Então, há 40 anos já se exige a maioria dessas medidas de segurança, só que com o passar do tempo, né, por não ter essa cultura de manutenção, os condomínios eles esqueceram dos sistemas. O único sistema que o condomínio não esquece, que hoje está na cultura assim, de quem trabalha no condomínio, de que tem a obrigação de fazer a manutenção, é a questão dos extintores. Eu chego muito nos condomínios e aí o pessoal fala para mim, Ana, aqui está tudo ok, os extintores já estão recarregados. Né? Então existe... Se encerra aí. É como se o sistema de incêndio ele se resumisse a questão dos extintores. Né? Não, o extintor ele faz parte do sistema de incêndio da edificação. Assim como a gente tem os hidrantes, a gente tem um para-raio, a gente tem a questão das instalações elétricas, as portas corta-fogo, iluminação de emergência. Então, o que se faz nesse momento de adequação é ativar esses sistemas que, na maioria das vezes, 30, 40 anos de edificação, nunca se foi feita uma manutenção, apenas nos extintores. Só para descontrair um pouquinho aí, você contou, Ana Paula, como é que estava lá a situação no seu... Tem um condomínio cliente nosso que... A supervisora do condomínio, ela mandou um vídeo, né, mostrando como é que estavam os equipamentos. Então, assim, você tem os equipamentos ali para acionar o alarme de emergência. Ele estava apenas preso na parede. Não tinha fio nenhum saindo dele, não tinha conexão com nada. Absurdo. Isso é um crime. Mas os bombeiros já foram lá e já emitiram o CAP, né? O CP. O AVCB. Quando o bombeiro vai para fiscalizar, né, para vistoriar, ele emite o AVCB. O ACP é o projeto, atestado de projeto. Pronto, já teve o ACP. E aí a gente achou, assim, interessante, né, porque... e assim, porque depois eu lhe mostro o vídeo, você vai ver que é bem... Realmente, os equipamentos estão lá. Soltos na parede, né? Assim, existe muito isso no mercado, né? Porque o bombeiro, a intenção do bombeiro é ir fazer uma verificação ali. Ele faz uma verificação mínima, né, de algumas horas dentro do condomínio, para que se tenha certeza que esses equipamentos estejam em funcionamento. Mas tem um responsável, um profissional responsável, habilitado por deixar esse sistema operante. Né? Então, se fizeram isso com o condomínio, fizeram de má fé, né? Porque deixar um aparelho desse
com a ideia de que ele tá ligado é muito grave. Né? E muitas vezes o bombeiro pode ter se passado, né? Não ter, porque o bombeiro ele não... induzido a erro ali na avaliação. Exatamente. Né? Ele não vai conferir 100% do sistema, ele vai fazer uma amostra do que se tem, ele vai conferir também uma documentação, porque parte do princípio que se teve um profissional que instalou aquele sistema, atestando aquele sistema, essa responsabilidade é do profissional. Sim. Né? Então o bombeiro ele vai fazer ali uma amostra. Esse né? é até um bom ponto até para chamar a atenção para uma questão relacionada às responsabilidades, né? Eu queria até que você falasse um pouco disso. Porque, assim, muitas vezes fica com a ideia apenas da multa. Ah, se não fizer, vai tomar multa. Mas a gente sabe que as responsabilidades vão muito além disso, né? Tanto responsabilidades civis, criminais e tal. O que é que você diz sobre isso, assim? E normalmente, até eu vou um pouco além. Na sua experiência, você tem percebido que os síndicos eles têm consciência sobre essas responsabilidades? Vamos dizer assim que começaram a ter agora, né? Depois de muita fiscalização aqui no estado, a gente começa a perceber uma pequena mudança, né? Mas existe uma resistência muito grande, né, na questão da implantação do AVCB, né? Porque assim, o principal objetivo do AVCB é assegurar a segurança das pessoas na edificação. Garantir que aquelas pessoas que estão ali habitando, que estão morando, que estão trabalhando, elas estejam no local seguro. Né? Então, esse é o principal objetivo do AVCB. Tem a questão do patrimônio, proteção do patrimônio também. Né? O AVCB, a questão do incêndio, ele destrói a edificação. Né? Então, se você consegue controlar aquele princípio de incêndio, você deixa de ter um prédio tomado por um incêndio, né? Uma propagação muito maior. Então, tem a questão da segurança das pessoas, tem a questão do patrimônio e tem uma questão também legal, né? Que, como o AVCB ele é lei e ele responsabiliza o síndico ou responsável pelo uso da edificação, no caso dos condomínios são síndicos, ou o proprietário do imóvel. Então, essas pessoas elas são responsáveis por implantar o AVCB, implantar e manter. Né, o AVCB ele precisa, depois que se façam as manutenções nos equipamentos, e essa responsabilidade é do síndico. Né? Então, a gente, muitas vezes, eles desconhecem a responsabilidade, mas a gente leva isso de forma muito clara, né? Até apresentando a legislação, né, que está muito, muito explícito, né, a questão da responsabilidade do AVCB para os síndicos. Eu pergunto isso porque, assim, olhando pela minha ótica, né, jurídica, né, da coisa, a gente sabe que, embora acidentes possam ocorrer, ou, enfim, algumas questões que venham a gerar um incêndio ou algo do tipo, mas quando isso ocorre, um acidente qualquer ocorre, estando tudo devidamente regular, você responsabilizar o síndico por isso é muito difícil, porque o que ele poderia ter feito, ele fez. Né? Mas uma vez que um problema dessa natureza acontece e não tem nada regularizado, então a responsabilidade é direta do síndico, né? Tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal. Então, eu acho que a maioria das pessoas que assumem a função de síndico, principalmente aqueles que assumem como moradores, né, com aquela ideia, eu vou ajudar o meu prédio. Eles não têm consciência de que eles estão assumindo uma responsabilidade desse tamanho. Né, e até nesse sentido que eu pergunto assim, se eles têm, se você percebe que há essa consciência, porque pelo menos na minha experiência, assim, eu quase nunca percebo um síndico com essa clareza, assim, sabe? É muito, muito raro. Às vezes um síndico profissional até já tem um pouco mais de noção, mas especialmente os síndicos que são ali condôminos, né, moradores, é difícil, né? Exatamente. Porque assim, o AVCB ele não vai impedir o incêndio, né?
ali o que ele vai dar são instrumentos para que minimize esse incêndio, né? Para que esse incêndio não se propague pela edificação. Então, ele não vai impedir o incêndio. Mas se o incêndio ocorrer, os equipamentos eles têm que estar operantes, né? Para essa pessoa poder vamos dizer assim, se defender. Né, os brigadistas, os equipamentos que tem ali. Então, se a pessoa não tem isso, essa responsabilidade é do síndico, né? Isso está no decreto. Essa responsabilização ela vai para o síndico. Né? Ele não tem responsabilidade sobre o incêndio, mas ele tem responsabilidade de deixar esses equipamentos operantes ali para o momento do incêndio, né? Que é algo que a gente não sabe quando pode acontecer. Vai possibilitar também, né, que assim, as pessoas, né, numa situação dessa, elas têm uma possibilidade maior de sobreviver. Né? Exatamente. É possibilidade maior de evacuação, insegurança. As pessoas precisam sair no momento do incêndio da edificação, então precisa ter uma evacuação segura. Do próprio princípio ao combate de incêndio, né? Você vai ter pessoas ali treinadas, você vai ter equipamentos, né, que eles vão atuar no momento de incêndio. Então, tudo isso aí faz parte dessa implantação do AVCB, né? Então, existe essa responsabilidade dos síndicos, vem sendo divulgado muito isso, né, nos condomínios, e assim, existe também muito síndico ainda que não tem a consciência, mas já começaram, né, a perceber, né, que eles vão responder, né, civil e criminalmente, em caso de sinistro, e não tenha a regularização da edificação. Sim. Pelo que eu percebi, Ana, assim, existem aparentemente 5 tipos de custos, né, envolvendo aí o projeto do AVCB. Né? O primeiro é a contratação do profissional, a empresa, Sim. responsável por emitir o projeto. Tá? Depois o pagamento do DAI e do Corpo de Bombeiros, né, para análise do projeto. Né? Que assim, nos nossos clientes, a gente tem visto aí que é por metro quadrado, se não me engano. Por metro quadrado. E que gira em torno aí, os valores que eu tenho visto são acima de R$10 mil. Então não são valores... vai depender da área do condomínio, né? São valores relevantes. Né? São. Depois disso, você tem a regularização daquilo que tiver constando lá no projeto. Sim. Né? E até antes disso aí, você tem mais um DAI do Corpo de Bombeiros. Sim, o último DAI, que é a vistoria. O último DAI. Esse último DAI, ele assim, em termos de custo, ele se aproxima do primeiro ou já é um DAI já... O segundo DAI, ele tem um valor, ele é limitado a um valor de mais ou menos R$8 mil, né? E ele também vai variar de acordo com a edificação, o tamanho da edificação. Então o máximo é 8. É em torno de R$8 mil. Então, assim, para as edificações que eu tô falando, a gente está falando mais do residencial, né? Que é o que a gente trata mais aqui do condomínio. Então, assim, eu não diria que só são 5 custos, né? Nós temos 2 custos na primeira etapa, projeto e DAI. Primeira etapa, 2 custos. E são custos que a gente consegue, vamos dizer assim, contornar, saber exatamente quanto vai ser. Na segunda etapa, a adequação do condomínio. Então, essa adequação, ela tem diversos custos ali, porque o condomínio precisa fazer todas as adequações e manutenções. Por que esses custos aumentam tanto no AVCB? A gente tem que entender que tem prédios de 30, 40 anos que nunca fez uma manutenção no sistema. Então, quando vai fazer essa manutenção agora para o AVCB, na maioria das vezes precisa implantar um novo sistema. Então, um sistema de alarme que ficou 20 anos sem fazer uma manutenção, quando se vai fazer a manutenção, isso encarece. Sim. Então, por isso que existe, né, o mercado comenta muito, o AVCB é caro porque os prédios ficaram muitos anos sem fazer nenhuma adequação no sistema. Então, quando começa a fazer, às vezes tem que implantar novos sistemas. Então, essa etapa de adequação que ela realmente exige mais do condomínio. Né? São valores que são bastante relevantes, que às vezes a gente precisa fazer um plano de arrecadação para poder o condomínio executar, né, esse AVCB, essas adequações dentro de um determinado prazo. De maneira fracionada. Fracionada, exatamente. Aí, essa segunda etapa é que realmente é considerável, né, a questão dos custos. A terceira etapa é a vistoria do bombeiro. Então, paga um DAI, mais um DAI para o bombeiro, que esse DAI é menor que o primeiro, normalmente é menor que o primeiro, e o bombeiro vai fazer a vistoria. Então, assim, o custo do AVCB depende muito de quem conduz o AVCB, né, da forma como o condomínio conduz isso. Né, vou fazer de que forma? Vou fazer com planejamento? Vou ter algum profissional me orientando? Porque a falta de orientação faz com que os condomínios gastem valores desnecessários, né, para a implantação do AVCB. Então, o primeiro AVCB, a gente sempre recomenda, tenha um profissional que saiba orientar, né, que saiba conduzir o processo.
pegando esse gancho do profissional para fazer a orientação, o que é que você sugere assim, como requisitos fundamentais na escolha desse profissional? O que é que você diz ao condomínio assim, ó? A gente está falando aqui para um público de pessoas que podem estar lidando com essa temática pela primeira vez e, de repente, não querem continuar aguardando, né? Querem se antecipar, se programar para não ter um custo inesperado, e aí já vão começar a procurar um profissional. Se for aqui em Salvador, procure Ana Paula, né, da Parcerize, mas assim, também você não consegue atuar em todos os condomínios. Então, quais são as dicas que você dá para os condomínios escolherem bem um profissional nessa área? Assim, o profissional, quanto mais especializado, melhor ele é, em qualquer área. Né? Se você tem um médico, você está com um problema de estômago, um gastro é muito melhor para te atender do que um clínico. Né? Então, a mesma coisa eu indico para o profissional de incêndio. O profissional tem que ser especializado em segurança contra incêndio. Né? Às vezes pega um profissional que ele é mais generalista, um engenheiro civil, que ele não tem uma especialidade, às vezes ele não vai atuar da forma como um engenheiro de segurança contra incêndio atuaria. Né? Ele tem mais experiência, ele está vivendo aquilo no mercado, o dia a dia dele, né? O engenheiro de segurança contra incêndio. Então, profissional especializado, primeiro ponto. Segundo, empresa credenciada no Corpo de Bombeiros, né? É importante também ter. A empresa, ela precisa, a gente quando se credencia no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros exige uma série de documentação da nossa empresa. Então é importante que essa empresa seja credenciada no Corpo de Bombeiros. No site do Corpo de Bombeiro tem as empresas também que são credenciadas por ele. E experiência profissional. Há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Né? Quais são os condomínios? Conversar com os condomínios que já fizeram o trabalho com aquele profissional é muito importante. O feedback de quem já teve esse AVCB. Quanto foi seu AVCB? Ficou dentro do custo planejado? Então, essas perguntas são importantes para fazer por quem passou pelo processo. Né? É muito importante esse bate-papo. E hoje existe muito nos grupos de WhatsApp, né? Na conversa de síndico com síndico. Então, é muito fácil hoje reconhecer quem é bom no mercado. O credenciamento da empresa no Corpo de Bombeiros, ela é desejável ou ela é obrigatória? Ela é obrigatória, né? Para quem trabalha com segurança contra incêndio, é obrigatório que o profissional tenha a questão do credenciamento. O bombeiro abre a exceção para a pessoa física. Então, a pessoa física ela pode dar entrada em um projeto no Corpo de Bombeiros sem ter o credenciamento. Mas aí eu pergunto, qual é a credibilidade maior? É um profissional, pessoa física que não está credenciado ou numa empresa, né, que você tem ali profissionais credenciados dentro do Corpo de Bombeiros? Então, eu acho muito mais seguro para o condomínio, principalmente se tratando que é um contrato que o condomínio vai fechar em nome ali de toda aquela comunidade que mora, né, você ter empresas credenciadas e com profissionais, né, que sejam também credenciados no Corpo de Bombeiro. Ainda em relação aos custos, eu comentei que eram 5, né? 5 tipos de custo, mas falei 4, né? Faltou o quinto, que é o acompanhamento. Né? Porque, como você bem disse, Ana, a parte da adequação, né, que é o maior custo, né, onde haverão desdobramentos, né, de custos ali dentro desse custo principal. Tá? Sim. Porque aí serão feitas todas as adequações, então haverão vários desdobramentos. Então a gente tem ali 5 grandes grupos, mas assim, a nosso ver, tá, é necessário que a empresa que fez o AVCB também, né, acompanhe a execução do projeto. Sim. Tá? Porque se deixar por conta, né, do síndico, né, o síndico não vai ter a expertise suficiente, né, para, primeiro, encontrar as melhores empresas no mercado em cada área. E segundo, né, acompanhar a execução. Né? O bombeiro vai fazer a análise depois? Vai fazer a análise, como você bem disse, mas é uma análise meio que por amostragem. Ele não vai olhar todos os itens. Né? Quem vai olhar todos os itens certamente será o profissional que venha a ser contratado pelo condomínio para, né, analisar essas etapas. E aí, a gente está se deparando, nós, né, enquanto administradores de condomínio, a gente está se deparando com uma situação interessante. Né? Porque
é aí onde vai se encontrar o maior custo do condomínio, certo? E a maioria dos condomínios, né, não tem fôlego financeiro para poder arcar com um gasto desse. Mas também, no momento que você está iniciando o projeto, você ainda não sabe o custo que você vai ter. Não. E se você aguardar, né, para só depois do projeto, né, você correr atrás de identificar os custos, né, quando for necessário fazer a taxa extra para cumprir com essas obrigações, a taxa extra normalmente será muito alta, né, porque você vai ter um prazo ali curto para poder arrecadar. O que é que a gente tem visto, tem sugerido aos condomínios? Que eles vão fazendo, a gente estima um valor, 150 mil, 200 mil, vai depender do condomínio, do estado do condomínio, e o condomínio vai fazendo a poupança. Sim. Já vai fazendo a poupança ali, né? Quando chegarem, né, os projetos, quando chegar o projeto aprovado, né, que aí chegarem os orçamentos das adequações, você já tem uma poupança já ali, né, aguardando, né, preparada para isso. Então o desembolso a partir daquele momento será menor. Porque assim, me corrija se eu estiver errado, né? Eu não vou começar a pegar orçamentos hoje, vários orçamentos, né? E aí vou começar a arrecadar daqui a um ano, quando você arrecadar o recurso, você tem que pegar os orçamentos novamente. E muitas vezes esses orçamentos serão maiores porque já se passou um período de um ano. E o sistema existente mudou também, porque quando a pessoa for assar, estava de uma forma. Passou mais um ano, esse sistema pode estar mais precário, né, sem manutenção. Então isso acontece muito. Mas a gente é correto essa questão de já, vai começar o AVCB, já vai guardando aí um caixinha, porque vai precisar. Sim, sim. A gente faz esse levantamento de custos, né? Assim que o projeto chega, a gente levanta. Porque como é que eu comecei esse trabalho de consultoria? Eu só fazia projeto de segurança contra incêndio. Quando eu entregava esse projeto no condomínio, o condomínio não saía do lugar. Ou não se executava nada do projeto, ou então começava a executar e me ligava. E quando eu ia ao condomínio, eu verificava diversos erros, né? Ou seja, o condomínio gastava e não estava fazendo o que era correto. Então eu criei um serviço de consultoria. Como é que eu faço? Primeiro a gente tem que saber quanto vai custar esse AVCB naquele prédio. Então a gente faz um levantamento com empresas para a gente saber quanto vai custar. Se o condomínio já tem alguma coisa em caixa, excelente, né? Porque a gente já pode ir iniciando a questão do AVCB. A gente só tem que ter prazo para iniciar e prazo para terminar. Então, a gente faz um planejamento dessas execuções de forma que, mesmo o condomínio ainda não tendo o valor total em caixa, a gente vai conseguindo adequar ele faseado com a arrecadação, né, até finalizar o AVCB. Então, a importância da consultoria é para dar esse parâmetro para o síndico, né, parâmetro de custo, de prazo, de quanto tempo ele vai fazer e se exatamente o que ele está fazendo é o que é necessário, se está correto, se não está dentro da legislação, se é o que o bombeiro vai cobrar. Né? Mas assim, a gente percebe essa dificuldade de captação de recursos, né, para o AVCB e a gente tenta facilitar da melhor forma através das empresas que são contratadas, né, da forma como se divide os valores. A gente tenta fazer também o mínimo estabelecido ali no projeto, né, de forma que a edificação fique segura, mas também a gente tem que lembrar da questão financeira, até finalizar o AVCB. Então, tudo é muito planejado. O condomínio vai saber exatamente quanto ele vai estar gastando, em que momento ele vai estar gastando aquele valor, né, para a gente não começar um AVCB e ter que parar na metade do caminho. Então, assim, a questão do planejamento com um bom profissional é importantíssimo. Assim, existe uma dúvida comum, né, assim, entre os síndicos com relação ao prazo de realização das adequações. Sim. Vamos lá, o Corpo do Bombeiro emitiu o atestado de capacidade, né? De conformidade após análise do projeto. A partir daquele momento ali, quanto tempo, existe um tempo que o condomínio tem para implantar ou não? Sim. Então, vamos lá. Existe muito essa pergunta no mercado e se vende muito no mercado profissional. O pessoal fala muito isso. Você tem um ano, depois que você recebeu o projeto, você tem um ano. Prorrogável por mais um ano, já ouvi muito isso também. Né? O pessoal fala muito isso. Você tem um ano e depois o bombeiro prorroga. Então, na verdade, a legislação nossa tem 10 anos que exige que as edificações tenham AVCB. Então, o prazo já passou, né? O prazo para se adequar já passou para todo mundo. Né? Quem não fez há 10 anos, já tem 10 anos pedindo, não fez, já está errado. Mas assim, recebeu o projeto de segurança contra incêndio. Em nenhum local na legislação tem dizendo, você recebeu o projeto e um ano você tem que fazer o AVCB. Você tem que entender que você não está cumprindo a legislação.
né? Mas assim, se o condomínio não tem o valor para fazer o AVCB, tem que arrecadar esse valor, né? Tem que arrecadar esse valor no prazo para iniciar o processo. E iniciar e terminar de forma correta. Porque a gente percebe muito que os condomínios se perdem aí no meio do caminho da adequação, dessa segunda etapa do AVCB. Então, assim, não tem prazo de uma etapa para outra, mas a gente tem uma legislação que se já exige a adequação dos condomínios há 10 anos. E preferencialmente, aproveitando essa questão, assim, preferencialmente, mesmo que não tenham feito até aqui, o ideal é que a partir de agora tratem essa questão da segurança de forma contínua, né? Não esperem mais 10 anos para voltar. Exatamente. Voltar. E vai fazendo devagar, se for o caso, né? Caso condomínio. Mas você tem que fazer alguma coisa, tem que começar um projeto de segurança contra incêndio. Esse projeto ele vai para o bombeiro analisa, não é imediato, né? Então demora aí 3, 4, 5 meses, às vezes, para aprovar um projeto. Então, assim, todo o processo ele é demorado, né? E ele tem as fases que precisam ser obedecidas também. Sempre iniciar pelo projeto de segurança contra incêndio, depois as adequações, depois vistoria do bombeiro. Sim. A gente percebe que, especialmente os condomínios menores, né, que tem uma quantidade menor de unidades para dividir os custos, acabam sempre tendo dificuldades de ordem financeira para lidar, não só com a VCB, para lidar com todo tipo de custo que eventualmente precise ser precise ser lidado. Mas, assim, tem coisas que não dá para você deixar para depois, né? Eu acredito que a segurança é uma delas. Não dá para você acreditar, né, que você pode deixar para depois e ficar segurando na fé ali que não vai acontecer nada, porque um raio pode cair, né, um problema, um curto-circuito, uma coisa, e gerar um incêndio. E num caso em que tem uma estrutura antiga, a tendência a isso ganhar uma proporção maior é muito, muito grande, né? Muito grande. E o AVCB ele não é apenas uma burocracia, né? Isso. Ele é uma questão de segurança, né? Não é só atender a exigência do órgão público, né? É uma questão de segurança das pessoas que estão ali habitando aquele espaço, né? Exatamente. A gente tem um caso interessante que a gente tem um cliente que ele teve 2 incêndios, né, no mesmo prédio. O primeiro incêndio deles não tinha um AVCB, né? Então a gente viu a propagação desse incêndio no prédio. O primeiro incêndio deles tomou o apartamento inteiro, né? O hall do apartamento ficou muito danificado. Teve diversas avaliações nas lajes superiores do prédio, por conta do fogo, né? E depois desse incêndio, o prédio fez a regularização, né? Fez todo o processo, projeto, adequação. E depois de implantado, uns 6 meses depois de implantado o AVCB, teve o segundo incêndio, né? O segundo incêndio dele, a gente percebeu que o incêndio ele ficou contido na cozinha da edificação. Então foi um princípio de incêndio que começou no banheiro e rapidamente o detector de fumaça acionou o sistema de alarme, os brigadistas subiram, o hidrante estava operando, os próprios brigadistas utilizaram os hidrantes, quando os bombeiros chegaram já não tinha mais fogo, né? Então, assim, o AVCB ele impede a questão do incêndio? Não, mas a gente conseguiu nesse exemplo ver como foi minimizado, né, a questão do estrago que o incêndio pode causar, né? Em um a gente teve um apartamento completamente danificado. No outro, ele ficou apenas restrito na cozinha. A gente tem as fotos, até a cozinha da geladeira, a geladeira da cozinha ela ficou intacta, né? O incêndio ele não avançou. Então, assim, a rapidez de atuar também, né? Isso faz com que se controle o incêndio de forma antecipada, evitando, assim, os grandes estragos. Eu não sei se vocês seguem, né, alguma... Aqui estou o olhar totalmente de leigo mesmo nessa questão de como lidar com os cuidados, né, para evitar ou minimizar os estragos do incêndio, mas existe alguma ordem de prioridade na adequação, considerando que muitas vezes, depois de feito o projeto,
e o início da adequação, ela é por etapas, né? Sim. Vocês têm uma ordem de prioridades, assim, olha, um 80-20 aí que se faz, Sim. né? Para poder conter mais esses possíveis danos? Sim, a gente dá preferência muito para iniciar as adequações das edificações do sistema de hidrantes. Por quê? Porque é o sistema que pode dar mais trabalho ali na edificação no momento da execução, e depois dele pronto a gente sabe que o prédio vai ter água, né? Vai ter água disponível ali para poder debelar qualquer incêndio. Então, é o sistema por onde a gente se inicia a adequação. Então, vai começar a adequação nos condomínios, a gente começa pelo sistema de hidrantes, né? Normalmente, ele tem um custo também mais elevado. E depois que passa, que faz o sistema de hidrantes, a gente já sabe que o AVCB ali, os outros itens, eles vão ser mais tranquilos. Né? Tem itens também mais relevantes, né? Com valores mais significantes, mas é mais controlado. Né? Então, os outros itens, eles são mais controlados. Então, a gente começa pelo que pode ajudar mais no momento ali de um momento de sinistro e também no que tem maior custo. Né? Questão também da evacuação. A gente se preocupa muito com a evacuação das pessoas, porque, além do controle do incêndio, é importante que aquelas pessoas saiam do local de forma segura. Então, manutenção de porta-corta-fogo, corrimão, né? Corrimão, as edificações que não têm corrimão contínuo também é um item muito relevante na questão da adequação, ele encarece muito, né? A questão da implantação do corrimão e porta-corta-fogo fechado. Né? Então, ali a gente já tem um sistema para combate e a gente já tem ali também uma proteção passiva, né? Que é para as pessoas evacuarem aquela edificação com mais segurança. A brigada de incêndio, né, assim, que ao meu ver tem um custo até reduzido, né, de implantação, é mais facilitado também e assim eu acho que traz engajamento, né, dos moradores ali. Eu mesmo sou brigadista do meu condomínio. Assim, eu tenho uma dúvida, toda edificação residencial precisa ter, ou a partir do número X de unidades e de tamanho de área? Qualquer edificação acima de 200 metros quadrados, qualquer uma tem que ter brigadista. Então, acima de 200 metros quadrados, já tem que ter brigadista. Praticamente às vezes, todas, né? Praticamente todas. Então, até loja, o shopping, por exemplo, o shopping tem os brigadistas do shopping. Cada loja daquela que tem mais do que 200 metros quadrados, ela precisa ter o brigadista delas ali também na loja. E os prédios também. Então, essas pessoas que estão ali, que são feitas aquele treinamento, elas vão ter aquela noção do que fazer no primeiro momento. Né? Então, porque assim, quem vai apagar o incêndio é o bombeiro, mas aquelas pessoas ali, elas vão combater esse princípio de incêndio. Avisar as pessoas para evacuar a edificação, atuar ali com o extintor. Então, essa é a responsabilidade dos brigadistas. Todo condomínio tem que ter. E todo ano precisa ser renovado, né, a questão da brigada no condomínio. Então, é feita uma reciclagem anualmente. E existe muita rotatividade, às vezes, de funcionário. Né? Então, o funcionário saiu, entrou outro. Então, esse também vai precisar ser treinado. Então, todo ano, na renovação do AVCB, renova a brigada também. A brigada é só funcionário ou é necessário mesclar com moradores? O ideal é que tenha moradores, funcionários, né? Quanto maior o número, tem um número mínimo de brigadistas também, que isso vai variar de acordo com o prédio, de acordo com a edificação, mas quanto maior o número de pessoas que tenha essa instrução, melhor. Né? Então a gente sempre coloca o número mínimo, mas quanto mais a gente consegue ali avançar, às vezes a gente pede para o morador não pode, mas mande então sua funcionária, a babá do seu filho, para participar do treinamento de brigada. Porque no momento de incêndio, às vezes, essa pessoa que vai estar ali, né, à frente, no momento dos primeiros socorros também, ela vai saber atuar. Eu percebo que a gente não tem como cultura, né, o treinamento para, eu não digo nem de brigadista em si, mas da população em geral. Treinamento de como agir em caso de incêndio. Eu até já tive um treinamento como esse numa empresa em que trabalhava, mas não é muito comum. Né? O AVCB toca nesse ponto, sugere treinamentos assim? Isso é o treinamento de brigada. Então, no treinamento de brigada é feito por um instrutor que ele é credenciado no Corpo de Bombeiros. Né? O Corpo de Bombeiros exige que a empresa e o instrutor seja credenciado para fazer esse treinamento.
Então, ele vai dar essas instruções de primeiros socorros, do primeiro combate. Como se comportar ali, né, no meio do... Como se comporta, o que se deve fazer, para onde deve ligar, ele também tem que ter uma ideia do que existe no prédio dele. Tem pessoas com dificuldade de locomoção, tem pessoas cadeirantes, né? Então, ele tem que saber atuar nesses pontos mais críticos, né? Tem que ter a questão do resgate, o ponto de encontro na edificação. Então, tudo isso é passado no momento da brigada. Na adequação do condomínio, a gente deixa muito a brigada para ser o último item. Por quê? Porque todos os equipamentos vão estar operantes. Sim. Então, naquele condomínio já vai ter sistema de alarme, já vai ter sistema de hidrantes. Então, no momento da brigada, eles vão utilizar os equipamentos do próprio prédio para poder estar atuando como se fosse realmente um incêndio, né? Então, e saber onde é que tem ali as dificuldades, onde é que tem a pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, em que andar mora uma pessoa mais idosa, né? Então, esse treinamento ele é feito na própria edificação com os sistemas de lá. Então, depois que a gente termina todas as adequações, faz o treinamento de brigada para selar, né, que ali está tudo ok. Funcionando. Após isso aí, a gente chama o bombeiro para vistoria. Na prática, quais são os principais desafios que você enfrenta? Por exemplo, tem condomínios que não têm planta, as plantas da edificação. Sim. Então, assim, são grandes, viu, Henri, os desafios. Edificações mais antigas, maior. Então, quanto mais antiga a edificação e mais alto o prédio, maiores são as dificuldades, né? Então, a gente começa por aí. São prédios que eles não têm nenhum registro de regularização da edificação. Então, a gente precisa fazer cadastro arquitetônico, muitas vezes, da edificação, né? Ou então precisa recorrer aos órgãos, SUCOM, os órgãos da prefeitura, cartórios, para se buscar algum documento que comprove para o bombeiro que aquela edificação ela foi construída naquela época, lá atrás, e que ela foi regularizada, né? Então, o bombeiro exige isso também. Então, os maiores desafios estão nessas edificações. Até porque algumas foram construídas antes da legislação de 1980, que se exigia hidrante, escada enclausurada. Então, para se adequar a essas edificações, a gente tem uma dificuldade muito maior, né? Ela não vai ficar como uma edificação hoje construída atualmente, né? Lógico. Mas ela vai ter sistemas também que garantam a segurança de quem habita ali. E existe também, questões de ordem estrutural mesmo no condomínio, né? Porque, por exemplo, eu tenho um cliente nosso que ele não fez o AVCB ainda, mas, né, o fará em breve, né, providenciará em breve, mas que nós já identificamos que a caixa, né, onde se encontra o relógio do gás, ele está na curva entre o hall e a escada de emergência. E aí a própria empresa que fez lá, que está fazendo, né, a migração, né, do gás GLP para o gás GN, gás natural, já sinalizou que aquilo não pode ter, né? Uma escada de emergência, né? Uma série de escada de emergência, você tem ali o registro do gás, né? Então, aí, nesse caso, esse condomínio terá que fazer aí uma obra, né, civil relevante para remover esses hidrantes do local, né? Então, assim, além de todas as outras dificuldades, ainda tem esse tipo de dificuldade que a gente tem se deparado por aí. Existe, né? Existem as edificações que foram construídas dentro da legislação, mas há muito tempo atrás, né? E tem edificações também que tem algum caso desses aí, colocado um tipo de sistema no local inadequado, né? Já contrariando a legislação lá de trás. Então existem, no decorrer dos anos, os prédios vão fazendo adequações, manutenções, e aí mudam, né? Às vezes fecham porta corta-fogo, é muito comum isso. No pavimento térreo, abrir a porta corta-fogo, tira a porta corta-fogo do térreo. Existem também a questão de colocação de extintores na própria, no próprio degrau das escadas, né? Então, assim, a gente vê muita coisa. E nesse momento de adequação é o momento de arrumar isso aí, né? Então, existem soluções. A gente tem uma instrução técnica no Corpo de Bombeiros que ela é para ser aplicada nessas edificações, que tem maior dificuldade de adequações. Edificações, eles chamam de edificações existentes,
existente antes da legislação deles de 2015. Então, eles têm ali umas medidas compensatórias. Eu não tenho essa medida que você está exigindo agora atualmente, mas eu posso compensar dessa forma. Então, são medidas compensatórias que dentro da nossa legislação já tem. Então, a gente adota muito isso. Então, por exemplo, eu não tenho uma escada enclausurada, mas eu vou ter algumas medidas já previstas ali na legislação que o prédio vai precisar implantar para compensar essa ausência da escada enclausurada. Então, assim, existe. Às vezes foge disso. Então, a gente entra com um pedido técnico, sugerindo algumas coisas, e isso vai para uma comissão dentro do Corpo de Bombeiros. E aí o Corpo de Bombeiros vai avaliar se o que a gente está pedindo ali, eles vão aceitar ou não. Mas, assim, para toda edificação, independente da idade, independente do que se fez no passado nela, ela pode ser adequada, né? Então, tem as formas de adequação já previstas dentro do Corpo de Bombeiros. Maravilha, o assunto rendeu bem, tá boa, riquíssimo, né? Mas a gente já vai aqui. Tem assunto aqui para mais 5 programas aqui. Tem assunto, a gente ficaria aí o resto da tarde aí falando, mas a gente já vai com mais de 1 hora aqui de conversa, então vamos nos encaminhando para o final, agradecendo aí mais uma vez a presença da Ana Paula e pedir a você, Ana Paula, para fazer para passar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas te encontram, mas antes até de te passar a palavra, também vou pedir a você que está nos assistindo, que chegou até aqui, que se inscreva no nosso canal, se inscreva no Condotalk, que curta o nosso vídeo, isso é importante para a gente, para que o vídeo ganhe relevo aí na plataforma e atinja mais pessoas. E se inscreva nas nossas redes sociais também. E também estão todas aí na descrição do vídeo. A gente também tem o perfil do Condotalk lá no Instagram, então siga a gente por lá também. Mas é isso, eu quero de antemão já mais uma vez agradecer a Ana Paula pela presença aqui, foi muito esclarecedor. Eu mesmo, enfim, aprendi bastante coisa aqui. Que bom. Acredito que deu para tirar as dúvidas de muita gente que está se iniciando aí com esse assunto, né? E aí vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Antes das palavras finais de Ana Paula, né? Assim, novamente agradecer a nossos patrocinadores, né? Que são as pessoas, né, as empresas que tornam possível, né, esse momento, né? A Braz Corretora Seguros, parceiro nosso de longa data, Impressões Gráficas também tem apoiado nosso projeto, a Adriano Oliveira, advocacia especializada em condomínios. O Grupo Alerta, né, que também é nosso parceiro, a Caires Engenharia e a Cavalcante Diniz, peritos e contadores. Pronto, Ana, pode finalizar. Foi ótimo aqui o bate-papo, agradeço muito aí. Para mim é um tema que eu gosto, está no meu dia a dia, acho extremamente relevante, né, e passar essa mensagem, né, para os condomínios, que é muito importante, né, essa questão da segurança contra incêndio. Além das responsabilidades, tem a questão da segurança das pessoas que estão ali, né, habitando aquela edificação. É muito importante essa conscientização, né, da população em fazer a segurança contra incêndio. E a gente aqui da Parcerize, a nossa ideia é fazer essa adequação em parceria mesmo com os condomínios, né, então fazer um trabalho de parceria, fazer um trabalho que seja bom para o condomínio, né, e que a gente consiga finalizar ali, deixando aquela edificação mais segura. Então, estamos à disposição, caso o pessoal tenha dúvida também, pode procurar a gente nas redes, vou deixar meu contato também. A gente vai deixar no vídeo, na descrição do vídeo, né, o perfil, enfim, como vocês encontram a Ana Paula. Mas também, se quiser dizer aí qual é a sua rede, enfim, né, de preferencial. A gente está no Instagram, é fácil, né? Parcerize, encontrar a gente, né? E vamos deixar nosso contato aí também. E eu estou à disposição, dúvida, caso queira visita também ao condomínio. Muitas vezes o condomínio quer bater um papo, a gente vai também esclarecer melhor, porque eu sei que cada um tem sua particularidade. Né, mas o importante é a gente começar, né, a fazer essas adequações e ter a consciência que o AVCB não é só a questão de multa, de exigência do bombeiro, né, é a segurança da população de que está ali habitando.
né, o senso coletivo ali de quem está à frente do condomínio. É isso aí, ouvinte. Vamos, então, implementar o AVCB, né? Como já dito amplamente aqui, de extrema importância para o condomínio, para as pessoas que nele habitam. Você que nos acompanhou até o final, não deixe de nos seguir nas nossas plataformas, nas redes sociais, aqui no próprio YouTube, né? Sigam também o escritório de Ana Paula, a Parcerize, né? Deixaremos na descrição do vídeo os contatos, né? Para que vocês possam acompanhá-la lá, né? E agradecemos a presença de todos, né? E repetindo, semanalmente estaremos aqui trazendo sempre um convidado, né? Com assunto aí que venha a enriquecer, né? Essa área condominial, né? E ajudar aí os síndicos, os gestores, né? No seu dia a dia. É isso. Lembre-se, semana que vem estaremos novamente por aqui. Agradeço mais uma vez a todos e até a próxima. Até a próxima.